Gente, muito bom dia. Hoje vamos de novo responder perguntas dos nossos seguidores. E a pergunta é a seguinte: que venha um tema completo e sensibilizador sobre rigidez cognitiva. Então, sensibilizando, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que a rigidez cognitiva é uma condição natural dentro do processo autista. É uma condição que pertence ao indivíduo dentro dessa condição, tá? O que é a rigidez cognitiva? A rigidez cognitiva é uma tendência do indivíduo manifestar padrões de pensamento e de comportamentos que são rígidos e, consequentemente, inflexíveis, gerando uma dificuldade de se adaptar a novas propostas, a novas hipóteses e às novas condições. Por que essa condição pertence ao autismo? O pensamento rígido, ele traz à pessoa que está na condição autista uma estabilidade. Ele vai se adequar àquela forma de pensar e de reagir, não gerando então sobre ele, abrindo para novas possibilidades, uma sobrecarga e, consequentemente, crises. Quando nós falamos da rigidez cognitiva, nós estamos falando de um indivíduo que tem dificuldade para o novo, porque o novo ele vai gerar uma hiperestimulação, porque vai ter que ter uma necessidade de compreender, vai ter uma necessidade de se adaptar, vai ter uma necessidade de ajuste a essa nova situação. Então, existe uma inclinação natural de manter aquilo que está já estabelecido e fixado em termos, vamos dizer, de aprendizado para a sua forma de pensar e para a sua forma de se conduzir, tá? A rigidez cognitiva ela pode estar atrelada a formas de interpretação, ela pode estar atrelada a normas, a padrões de rotina, a formas de execução de atividades, tá? E veja, apesar disso trazer uma estabilidade, a rigidez cognitiva não é sinônimo de ser uma situação plenamente positiva para a condição autista. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que, em algumas situações, a flexibilização ela se faz necessária, tá? Ao mesmo tempo, nós não podemos impor ao indivíduo autista uma mudança abrupta e radical, porque é necessário e porque essa flexibilização vai ajudá-lo. Essa flexibilização ela precisa ser construída cognitivamente. Você precisa estimular funções executivas, você precisa trabalhar regulação emocional, você precisa trabalhar o processo de pensamento e, junto com o indivíduo, analisar e construir o benefício de algumas possibilidades para algumas situações. Então, parte disso, ok, até pode ser mantido. Algumas coisas relacionadas a essa rigidez cognitiva, elas precisam ser trabalhadas. Nós vivemos com pessoas, mesmo que restritamente, filhos, maridos, esposa, pais, mães, nós vivemos em comunidade, mesmo que seja dentro de uma casa. Então, construir isso com o indivíduo num processo terapêutico é muito adequado, porém, isso precisa ser trabalhado sem provocar desregulação e sem gerar crises. Não pode ser imposto, não pode ser na porrada. Tem que ser desenvolvido, tá? Valorizando uma coisa que é muito importante. Isso faz parte da condição do indivíduo. Isso é dele, dentro da condição autista. Então você não pode passar uma faca e cortar essa rigidez cognitiva como se não tivesse valor, porque tem muito valor para o indivíduo na condição autista, tá? Eu não sei se eu consegui
falar de uma forma sensível. Eu gostaria de ouvir a sua opinião e gostaria que nós trocássemos aqui a respeito disso. Um grande abraço.